Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retirou de pauta a continuidade do julgamento do marco temporal. A tese jurídica define que apenas as terras indígenas ocupadas no dia da promulgação da Constituição Federal serão demarcadas. A decisão do STF ocorreu no mesmo dia em que o presidente da República vetou um projeto de lei que instituía o Dia dos Povos Indígenas. A reportagem é de Júlia Pereira. Em decisão tomada na última quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, retirou da pauta da Corte a continuidade do julgamento sobre o marco temporal. O julgamento começou no ano passado e seria retomado em 23 de junho. Esta foi a terceira vez que a Corte adiou a decisão. A tese jurídica do marco temporal estabelece que os territórios só poderão ser demarcados caso os povos indígenas provem que estavam ocupando a área no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, ou se comprovarem conflito pela posse da terra. O processo que tramita no Supremo trata sobre a reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina desde 2009, que tem como objeto a terra indígena ocupada pelo povo Xocleng. Em 2019, o STF deu status de repercussão geral ao processo, ou seja, a decisão poderá ser aplicada a outros casos semelhantes, até mesmo sobre as terras já demarcadas. Nas redes sociais, a coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, se manifestou sobre a retirada do julgamento da pauta do STF, que afeta mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas que tramitam hoje no Judiciário. Hoje um dia aí também muito difícil, porque foi retirado da pauta o julgamento do marco temporal, que estava marcado para o dia 23 de junho, e o Supremo hoje retirou, mas nós seguimos mobilizados. Vamos em frente para que esse julgamento aconteça logo, porque as terras indígenas dependem desse resultado. Vamos em frente. O gesto do Supremo Tribunal Federal aconteceu no mesmo dia de outra decisão que afeta os povos indígenas. Na edição do dia 2 de junho do Diário Oficial da União, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou o veto ao projeto de lei 5.466 de 2019, que visava instituir o Dia dos Povos Indígenas e revogar um decreto de 1943, que criou o Dia do Índio. Na justificativa do veto, Bolsonaro afirma que a alteração proposta pelo PL não atende aos interesses públicos. O projeto havia sido aprovado em maio pela Câmara e pelo Senado. Em sessão deliberativa extraordinária realizada na Casa Legislativa, a autora do projeto de lei, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, repudiou o veto do chefe do Executivo. Segundo ela, a alteração da nomenclatura é um gesto de respeito à diversidade étnica e cultural aos mais de 300 povos indígenas do país. Quero aqui, senhor presidente, deixar registrado nas redes sociais que temos que trabalhar para derrubar esse veto, deputada Erundina, porque é um retrocesso, que ele não se vingue dos povos indígenas, a amargura dessa percentagem que vai perder essas eleições. Os povos indígenas merecem respeito e merecem ser chamados com uma terminologia mais adequada, mais apropriada, justamente reconhecendo essa diversidade cultural. Somos 305 povos com diferente cultura, diferente língua, diferente forma de se organizar. Essa terminologia não é simplesmente uma questão política, é uma terminologia correta, antropológica e que merece ser reconhecida. Se o problema é a questão de muito tempo utilizar, porque não tinha uma parlamentar indígena que viesse propor e questionar da melhor forma. Então nós precisamos avançar nesse respeito com os povos originários. O julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal ainda não tem data para ser retomado. Já o veto de Jair Bolsonaro ao PL que institui o Dia dos Povos Indígenas será apreciado em sessão conjunta no Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar a decisão do chefe do Executivo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.